preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil,
pares, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos todos abrir as câmeras, vamos começar essa noite maravilhosa. Boa Primeira noite. noite desses 40 dias de transformação em nossas vidas, né? E eu estou muito feliz, muito mesmo, de estar aqui com vocês. Esse devocional é algo que Deus colocou muito forte no meu coração, né? Através da transformação que Deus vem fazendo na minha vida, né? No dia a dia. E eu quero transbordar, né, para todos vocês. Eu quero compartilhar com todos o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, porque eu falo que quando a gente está apaixonado, né, por Jesus, a gente quer que todos estejam no mesmo caminho que a gente. Então, por isso que, através da conferência que nós fomos, eu, a Nanda Bel, a Lide Fernandes e a Ellen, nós resolvemos juntas dar início e transbordar todo o conhecimento que nós recebemos, transbordar para todos os nossos amigos, amigas, e eu estou muito feliz de coração mesmo, né, com todos vocês aqui. E é algo que foi assim, o objetivo desse grupo foi mesmo para a gente unir, para nós transformar as nossas vidas, transformar a vida da nossa família, porque eu falo que uma vida transformada, a gente transforma muita gente ao nosso redor, né? Então, o objetivo desse grupo mesmo é a transformação, é a gente ter consciência, né, do nosso dia a dia, o que devemos mudar, o que devemos viver intensamente, e é isso que hoje aqui eu quero passar para vocês, né? Que foi um desejo muito forte aqui dentro do meu coração, e eu quero agradecer imensamente a Ellen, a Lide e a Nanda por ter entrado, né, nessa jornada comigo. Aí vão ser 40 dias intensos. Todos vocês vão ver que a partir de hoje, eu acredito que se você for olhar o seu dia hoje, você teve muita luta. Por quê? Não era para a gente estar aqui. Nós estamos fazendo algo que a gente sabe que nós estamos indo contramão, né? Então, assim, às vezes muitas teve dia de angústia, outras aconteceu um monte de coisa no dia que não costuma acontecer. O meu também aconteceu, o seu pode ter acontecido outra coisa diferente, porque nós estamos dando um passo diferente, um passo a mais, né, para conhecer Jesus, para nos aproximar de Deus. E esse devocional ele veio para isso mesmo, para nos transformar. Então, hoje quem vai ministrar a palavra vai ser a Nanda Bel,
que é uma pessoa muito abençoada. Ela também tá muito próxima da palavra, né? Então, hoje eu convido ela, né, para estar se apresentando aqui para vocês. Então, cada dia vai ser um dia vai ser a Ellie, outro dia vai ser a Lid, e juntas aqui eu tenho certeza que nós vamos vencer esses 40 dias. Pode ser que muitas aqui não vai chegar lá, mas eu tenho certeza que a maioria vai. E vai ser 40 dias que eu tenho certeza que no final vai ser transformador. E aí eu quero fazer um encontro, né, para juntas a gente poder se abraçar, comemorar e ver o quanto Deus fez maravilhas em nossas vidas aqui. Então, Nanda, agora é com você, minha amiga. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Deixa eu fazer uma breve apresentação, né? Me chamo Nanda Bel. Há 5 anos, mais ou menos, que eu me converti. Assim, eu sempre fui cristã, mas eu conhecia Jesus, assim, de ouvir falar. Há 5 anos que eu conheci ele mesmo verdadeiramente. E há 5 anos que eu vivo intensamente várias experiências e acontecimentos e testemunhos que me trouxeram até aqui até hoje, né? E quando a Cíntia me convidou para fazer parte desse projeto, eu fiquei muito feliz, porque eu ministro um grupo de devocional na igreja que eu congrego, e eu achei que tem tudo a ver, e como ela disse, o nosso objetivo é realmente transbordar na vida do próximo, porque para Deus uma vida vale mais do que qualquer coisa. Então, o objetivo nosso aqui nesses 40 dias, com certeza, é aprofundar cada dia mais na palavra de Deus, formatar o nosso caráter de acordo com o caráter de Deus, né? Que os nossos pensamentos estejam alinhados ao pensamento dele, que o nosso coração esteja alinhado ao coração dele, que os nossos sonhos estejam alinhados cada dia mais ao sonho que Deus tem para nós, porque ele já preparou uma obra boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E o tempo dele é um tempo perfeito. Então, muitas vezes, nós não entendemos, né, principalmente onde nós estamos, na fase que nós estamos da nossa vida. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E quando a gente começa a entender mais sobre o caráter dele, sobre a característica dele, fica tudo mais claro na nossa vida. Então, esse é o objetivo do nosso grupo, aprofundar cada vez mais em águas mais profundas, mergulhar cada vez mais profundo nesse Deus tão maravilhoso e que faz obras incríveis. Então, eu quero começar perguntando para vocês, como está a sua vida hoje? E já vou emendar ali e ler em Provérbios 29:1, que fala assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então, como está a sua vida hoje? Fazendo uma reflexão assim bem honesta e bem sincera, vou até dar um tempinho aí para cada uma de vocês fazer essa reflexão agora internamente, de como que você se encontra hoje, né? Como que você chegou hoje nessa reunião? Extremamente cansada emocionalmente, cansada mentalmente, né? Como está o seu relacionamento, seu casamento, relacionamento com a sua família, como está a sua vida de trabalho. Eu vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem em qual foco, assim, se tivesse 1 ou 2 pontos que vocês quisessem trabalhar durante esses 40 dias específicos, porque assim, dependendo da onde nós estivermos na nossa vida, às vezes a vida está totalmente tumultuada, mas nós temos que ter a consciência de que é preciso trabalhar por etapas também, né? Então, assim, eu sugiro que vocês foquem em 2 pontos da vida que vocês querem realmente uma transformação durante esses 40 dias, para que nós, né, para que vocês possam refletir sobre o que podemos avançar nesses pontos. Então, se vocês estiverem aí com papel e caneta, puderem anotar aí qual seria as 2 áreas da vida de vocês na qual vocês queriam focar, assim, né, nesses 40 dias, em jejum, oração, em estudo, porque muitas vezes, meninas, nós achamos assim que nós não entendemos
o que Deus espera de nós. Então, assim, para fazer essa introdução, eu também queria contar um pouco, né, sobre quem nós somos em Cristo, quem nós somos na visão de Deus, quem nós somos na visão de Cristo. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, ele fala que criou nós, seres humanos, à imagem e semelhança dele. Então, automaticamente, nós temos já em nós, no nosso DNA, toda a característica de Deus. Então, nós temos dentro de nós, no nosso sangue, o sangue de Deus, temos as características de Deus. E isso faz com que nós tenhamos também toda a glória dele, já refletida dentro de nós. Então, quando nós trazemos consciência para isso, nós já começamos a mudar um pouco de nível. Porque, às vezes, muitas vezes, nós não temos essa consciência, como eu falei, que Deus tem uma obra boa, perfeita e agradável na nossa vida. E aí, às vezes, nós nos encontramos, assim, com as coisas do dia a dia e, às vezes, as aflições do dia a dia, e muitas vezes nós achamos que isso é normal, né? Que, às vezes, temos essa visão errônea de que a vida é isso, que é normal viver numa bagunça, é normal viver num lixo emocional. E não é bem assim, tá? Porque a partir do momento que a palavra fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos todas as características de Cristo em nós. Então, Cristo, Deus, ele é a Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós, como somos criados à imagem e semelhança dele, nós também somos três: espírito, alma e o corpo. E esse objetivo dessa reunião também é fortalecer o nosso espírito, porque a ideia é essa mesmo, que o espírito domine a nossa alma, que domina o nosso corpo. Só assim nós conseguimos, quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós conseguimos alinhar realmente a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração com o coração de Cristo, como eu falei para vocês. Então, aqui, durante esses 40 dias, vai ser muita ferramenta para que nós possamos fortalecer cada dia mais o nosso espírito. Então, serão 40 dias intensos para que nós aprendamos a realmente a viver no espírito e não viver na carne, que é a alma, né? Então, o espírito domina a alma e domina a carne. Isso, ele já é um indício da consciência que nós temos que buscar para trazer para a nossa vida, para que nós possamos olhar para a nossa vida, olhar para os nossos erros de uma forma consciente. E aí, então, agora eu vou pedir para a Cíntia começar a ler para a gente a palavra do dia, para depois a gente poder ir comentando sobre, né, de acordo com o que nós estamos acompanhando aqui no devocional. Beleza, Cíntia, pra gente? Vamos lá. Vamos começar a nossa jornada diária perguntando: como vai você? Como está a sua vida hoje? Como estão os seus sentimentos hoje? É possível que, ao ler essas perguntas, tenha o ímpeto de me responder de modo automático, como um rápido: está tudo bem? Ou então, quem sabe, responda dizendo: está como Deus quer. Na verdade, o objetivo nosso hoje é fazer você parar um pouco, sair do piloto automático e visitar mentalmente a sua vida, com verdade. Responda para si mesmo: como está o seu coração? Quem quiser ir anotando, tá? Pode ir anotando. Como anda o seu casamento? Como estão seus filhos e sua conexão com eles? Sua relação com seus pais e irmãos está realmente como deve ser? Você tem se sentido disposto e saudável? Como anda suas emoções? Sua vida profissional lhe tem dado prazer e feito sentir-se realizado? Como estão suas finanças? Existe abundância e liberdade ou você vive na escassez? São perguntas bem profundas, né? Ao responder todas essas perguntas de maneira verdadeira, nós acessamos o que chamamos de consciência sobre o seu estado atual.
Essa consciência é o primeiro passo que precisamos dar na nossa vida para que vivermos qualquer mudança que precisamos viver. O passo zero para irmos para o próximo nível de resultado e irmos além. Sem consciência, sem reconhecer tudo que precisa ser transformado em nós, passamos a vida nos movimentando como um barco à deriva, sendo conduzido de um lado para o outro pelas ondas e pelos ventos fortes, sem chegar a lugar nenhum. Ou então é possível chegarmos sim, mas em um destino indesejável, um lugar errado, diferente daquele que eu e você desejamos estar. Esse lugar errado pode ser um divórcio, a solidão de não ter um cônjuge, talvez um problema sério com seu filho, a falência do seu negócio, ou quem sabe uma grande dificuldade financeira. A verdade é que, quando não nos mantemos no estado de consciência da vida que temos levado e das consequências das escolhas que fizemos até aqui, seguimos pela nossa existência de olhos vendados, repetindo os mesmos erros e destruindo tudo à nossa volta, a começar por nós mesmos e pela pessoa que mais amamos. Veja o que é dito em Provérbios 29, uma palavra sábia sobre não conhecer os erros, sobre não reconhecer os erros. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quer falar, Nanda? Pois eu continuo. Sim. Então, meninas, fazendo uma reflexão sobre esse pedaço, né, que a Cíntia leu aí para nós, eu creio que todas vocês que estão aqui nessa live hoje já estão trazendo essa consciência para a vida de vocês, porque só de vocês entrarem aqui na live mostra que vocês estão buscando algo mais, né? Então, vocês já estão dando o primeiro passo em relação a algo que, como eu falei lá no começo, né, que vocês anotaram aí que não está legal na vida de vocês e que vocês queiram uma transformação e uma mudança. E só existe mudança realmente com a consciência, porque quando nós não fazemos essa autoavaliação de uma maneira honesta, sabe? A nossa tendência é ficar culpando pessoas pelos nossos erros. Então, quando você não traz essa reflexão de uma maneira honesta para sua vida, a tendência é: meu casamento não tá legal, porque meu marido faz isso, isso, isso. Então, sempre a culpa acaba no terceiro. Então, o primeiro passo realmente para a transformação e para a mudança é trazer consciência para aquilo que você olha e fala: isso não tá legal na minha vida. De uma forma honesta, né? Essa reflexão de uma forma honesta. Então, é o primeiro passo para que exista uma mudança. E o segundo passo é você mudar a forma com que você está conduzindo até então. Então, quando você faz essa reflexão honesta, você olha e fala: bom, eu cheguei até aqui, nesse ponto. O que eu tenho feito para chegar até esse ponto? Então, eu preciso mudar o quê? A minha experiência, né? A experiência que eu estou vivendo, a forma como eu estou reagindo às situações, para que não repita novamente o resultado. Então, vocês conseguem perceber que é uma linha, né? Primeiro você toma uma consciência de como está a sua vida, depois você faz uma reflexão sincera sobre o que você tem feito, mas é uma reflexão bem sincera e verdadeira, porque a nossa tendência é assim, querer mesmo esconder, sabe? Querer ficar deixando debaixo do pano, querer esconder, mas a partir do momento que a gente traz luz e clareza, nós trazemos também cura, porque assim, Deus, ele é luz, sabe? Deus é clareza, Deus é luz. Então, quando nós conseguimos tirar toda essa mágoa, toda essa angústia que nós carregamos, porque muitas vezes os nossos resultados, os resultados da nossa vida, eles são comprometidos por coisas que nós carregamos dentro do coração. Então, mágoa, angústia, rancor, ódio, né? Muitas vezes a síndrome do injustiçado, isso tudo vai alimentando o nosso coração de uma forma negativa e nós vamos trazendo isso para a nossa vida, materializando literalmente isso na nossa vida. Então, quando nós trazemos essa consciência real, quando nós fazemos essa avaliação mesmo, assim, sabe, sem filtro,
bem sincera, nós trazemos clareza para isso e nós trazemos cura também, porque como eu falei, Jesus, ele é clareza, ele é cura. Então é impossível existir cura na nossa vida sem clareza. Então, quem deixa tudo debaixo do tapete, quem deixa tudo no escuro é o inimigo. Deus não, Deus ele é claro, ele é limpo, ele é luz. Então, trazer essa consciência para a vida de vocês, para a área da vida de vocês que vocês queiram melhorar, é o ponto-chave mesmo para essa transformação, para que vocês permitam que Deus trabalhe também. Então, é assim, sabe, aquele abrir o coração para o mover de Deus, o mover do Espírito Santo na vida de vocês. E aí eu queria refletir com vocês, igual lá estava escrito lá em Provérbios, né? Se a Ellen puder colocar novamente para a gente no slide, que fala assim, olha, quem insiste no erro vai sofrer as consequências irremediavelmente, né? E aí eu pergunto para vocês assim, mas como eu sei que eu estou errando? Como eu sei que está tudo errado? E aí é muito claro. Nós vamos basear no quê? Na palavra de Deus. Então, assim, se você está tendo atitudes na sua vida que não condiz com a palavra de Deus, infelizmente, nós estamos errando. Nós vamos errar todos os dias e nós somos, a nossa natureza, assim, meninas, a nossa natureza ela é caída, tá? Se não fosse pela misericórdia e o amor de Jesus conquistado na cruz, que inclusive nós acabamos de sair agora da Páscoa, né, que foi um momento tão importante para nós cristãos. Se não fosse por essa misericórdia, nós não estaríamos nem aqui, porque a nossa natureza ela é caída mesmo. Então, assim, a consciência de que nós vamos errar e nós vamos pecar todos os dias, nós precisamos ter também. Mas precisamos também ter a consciência de que, mesmo errando, todos os dias, o arrependimento e a busca mesmo por essa melhora em Cristo, ela tem que ser real na nossa vida. Então, como que eu sei que eu tô errando, assim, sabe? É igual falar, quem erra, como diz lá no Provérbios, quem insiste no erro, depois de muita repreensão. Como que eu sei que eu estou errando? Aí nós vamos interpretar aqui, depois de muita repreensão. Muitas vezes, nós somos repreendidos mesmo por Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender, né? Muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos tapados, com os nossos olhos tapados, e nós achamos que, tipo, né? Só não tá acontecendo tal coisa que você quer porque, sei lá, né? Estão com inveja, estão com não sei o quê. Pode ser 1001 situações que nós criamos na nossa cabeça. Mas às vezes é só mesmo Deus repreendendo esse ato que não é muito legal na nossa vida. Então, assim, como que nós sabemos que nós estamos errando? É quando o que nós estamos fazendo não vai de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes, na nossa vida, nós fazemos coisas que está muito fora do que Deus espera de nós, na intenção, assim, achando que estamos acertando, sabe? Ai, porque o meu coração falou para eu fazer dessa forma. Mas o nosso coração, ele é enganoso. E também está escrito na palavra, né? Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. Então, o nosso coração, ele é enganoso, porque ele é baseado nas nossas emoções. Então, nós não vivemos por emoções, nós vivemos pela palavra, pelo aquilo que nós cremos. Então, quando nós trazemos essa consciência para a nossa vida, fica até mais fácil de levar as coisas. Então, esse é um dos pontos que nós conseguimos entender assim, como eu estou errando? Você vai lá na palavra e fala, isso que eu estou fazendo, está de acordo com a palavra? Então, muitas vezes, eu não sei o que vocês escreveram, mas às vezes você está com um problema no seu casamento. Mas como você tem agido nesse casamento? Você tem sido uma pessoa orgulhosa? Você tem sido uma pessoa imaleável? Você tem sido uma pessoa sem empatia? Aí você vai lá na palavra de Deus e não condiz com o que Deus fala. Porque o que Deus espera de nós? Espera que nós tenhamos as características do Espírito Santo, né? Que é a empatia, que é o amor, que é a paciência, que é a tolerância. Mas aí é aquilo que eu falei no começo. Às vezes, quando nós estamos com o espírito enfraquecido, a alma ela prevalece. Então, trazer a consciência disso, né? Eu sugiro que vocês escrevam assim, né? No ponto que você escreveu, vocês escreveram 2 pontos, né? Então, escrevam depois
como que você tem agido, o que você tem feito para estar aonde você está, que você vem fazendo durante a sua trajetória, né? Na sua caminhada. Quais são as atitudes que você tem tomado em relação a determinadas situações, para que você chegasse nesse lugar que você chegou hoje? Então, você começa depois que você escrever, você procura na palavra. Fala, nossa, mas isso tem a ver? Isso que eu faço tem a ver com o que Deus espera que eu faça? Aí você vai começar a trazer consciência, falar, não, está muito fora do que Deus espera que eu faça. Eu sempre costumo brincar, sabe, meninas? Brincar não, eu sempre costumo falar que toda situação que chega para mim, eu paro e penso e falo, meu Deus, o que Jesus faria? Porque eu faria de um jeito, tá? Na minha carne, eu faria de um jeito. Eu gritaria, eu daria um soco, sei lá o que eu faria. Mas não sou eu mais que vivo, né? A partir do momento que eu quero aprofundar cada vez mais essa relação, como eu falei no começo, a partir do momento que eu busco as características do Espírito, que eu quero alinhar o meu caráter ao caráter de Deus, o meu coração ao coração de Deus, já não sou eu mais, eu não vou agir pelas minhas emoções. Então o que Jesus faria no meu lugar? Jesus faria o quê? Então, eu vou fazer o que Jesus faria. Embora a minha pessoa faria outra coisa, mas não é mais as minhas emoções que não são mais as minhas emoções que me dominam. Então, isso é uma frase para vocês carregarem para a vida de vocês, assim, que é muito poderosa, sabe? Toda vez que chegar uma situação que a alma já vem, sabe, assim, gritando para uma reação imediata, você para, pensa e fala, bom, o que Jesus faria? Então, você engole isso e continua caminhando no espírito fortalecido, né? E trazendo realmente, como eu falei para vocês, né? Buscando cada vez mais fortalecer e florescer em nós as características do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós morremos para nós mesmos, e às vezes parece algo muito pesado, assim, falar, eu vou morrer para mim mesma. Mas quando nós entendemos que a nossa natureza ela é caída e que nós sozinhos nós não damos conta mesmo, que nós não temos poder, sabe? O único que consegue, que sabe e que tem o domínio do próximo segundo na nossa vida é Deus. Então, para que querer vencer todas as coisas na força do nosso braço se nós não temos competência para isso? Então, não é muito mais fácil e muito mais inteligente nós entregarmos os nossos caminhos realmente para Deus e esperar o mover e o agir dele e alinhar o nosso espírito com o dele, o nosso coração com o dele e trabalhar na obediência do que ele já preparou para nós? Porque com certeza o que ele já preparou para nós é muito melhor do que nós possamos imaginar e sonhar. Inclusive está escrito na palavra dele isso. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que eu já preparei para você. Então, às vezes, nós ficamos ali, vivendo na nossa alma, achando que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, mas Deus vem e fala, entrega para mim, deixa que eu faço, que eu conduzo, que você vai ver as maravilhas que eu vou fazer, sabe? Então, trazer consciência, nós estamos falando aqui basicamente hoje sobre consciência, não consciência dos nossos atos, consciência da nossa o quê? Da nossa irrelevância perto do poder de Deus, consciência da nossa insignificância, ou seja, consciência de que nós não somos nada se não for pela graça de Deus. Consciência de que nós não conseguimos nada se não for pela misericórdia de Deus todos os dias. Consciência de que nós não temos poder de nada. E isso é muito real. E durante todos esses anos meus, assim, de conversão, eu pude viver isso, sabe? Na pele mesmo. Eu já tive uma situação que eu fiquei 1 ano e meio internada. E, né, você pensa assim, tá, eu vou procurar o melhor médico, vou procurar o melhor hospital. E aí, quando você chega no melhor hospital da América Latina, e você chega lá e você vê que o melhor médico da América Latina, no melhor hospital da América Latina, não conseguiu resolver o seu problema, aí você realmente tem consciência de que
Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o melhor hospital, você pode ter o melhor médico, se não for pela graça real de Deus, não adianta nada, sabe? Então é meio que quase que algo assim, meio tolo a gente querer fazer as coisas do nosso jeito e querer insistir na força do nosso braço. Então, trazer também para a nossa vida essa consciência de que nós só estamos aqui hoje pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, a consciência de que sem ele nós não conseguimos nem dar o próximo passo, porque ele que traz o entendimento, ele que traz a sabedoria, ele que abre as portas na nossa vida, ele que nos dá saúde, ele que nos dá direcionamento. E trazendo toda a consciência de que as nossas atitudes refletem nos nossos resultados. Então, se nós buscamos resultados diferentes, nós precisamos ter atitudes diferentes. Então, como que nós vamos ter atitudes diferentes? Como voltando lá no começo, aprendendo cada vez mais sobre o caráter de Deus, sobre a palavra dele e tentando trazer isso para a nossa vida, sabe? Todos os dias. Então, é isso que nós vamos trabalhar durante esses 40 dias, né? Cada vez mais fortalecer o nosso espírito para que ele domine a nossa alma, para que nós possamos cada vez mais caminhar de acordo com o que Deus já tem preparado para cada uma de nós. Se a Cíntia quiser agora terminar de ler o restinho do devocional, para a gente terminar de concluir. Basicamente é o que você acabou de falar mesmo, né? Que não existe transformação sem consciência, né? E não existe crescimento sem consciência, não existe vida abundante sem consciência, né? Que tudo está baseado em a gente ter consciência do nosso estado atual, né? Sim, E e aí eu só queria complementar aqui agora, que veio para mim, que eu acho que é o que eu quero deixar mais claro aqui para vocês que estão na live. Principalmente consciência de quem nós somos em Cristo. Então, assim, nós somos amados, nós somos desejados por Deus, então nós somos amados. Então, cada uma de nós foi pensada por Deus de uma forma única. Então, muitas vezes, nós nos sentimos na nossa vida assim, perdidas, jogadas, sem saber o nosso propósito, mas é porque falta essa identidade de nós entendermos quem nós somos realmente em Deus. Essa consciência de quem nós somos em Deus. Então, como eu falei, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus sonhou com a nossa vida, com a vida de cada uma de nós. A palavra dele, que é uma palavra viva, há mais de 3.000 anos, ela fala que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos, cada uma de nós na cabeça. Então, assim, ele conhece o nosso coração, ele conhece cada detalhe da sua vida, ele conhece cada detalhe do seu coração. Então, todas as coisas que Deus colocou no seu coração faz parte do seu propósito. Só que muitas vezes a gente não vive esse propósito por falta dessa consciência. Então, eu queria que vocês levassem agora para a vida de vocês, para a semana, para a vida do dia, para sempre, essa consciência de que, primeiramente, cada uma de vocês é muito amada por Deus. Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa sonhada. Deus sonhou com a sua vida, ele projetou a sua vida, ele preparou uma obra boa, perfeita e agradável para você. E por mais que as circunstâncias ao redor dizem ao contrário, sabe? Por mais que venha alguém e fala ao contrário, a palavra de Deus, ela é real e ela que prevalece. Então, às vezes a fulana na esquina não gosta de você. Deus te ama. Entendeu? Deus te ama. E ele tem uma obra boa, perfeita e agradável para você. E a maior alegria de Deus é que cada uma de nós vivamos isso, sabe? O que ele pensou e projetou para cada uma de nós. Então, essa consciência, eu acho que é o ponto-chave que nós temos que ter na nossa vida. Isso. Então, toda vez que você se sentir mal, você lembra: eu sou uma promessa. Eu sou amada. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Então, é esse exercício também que eu gosto de trazer e repetir todos os dias na minha vida. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Então, para quem aí tá na live e não sabe o que Deus diz sobre você, então eu vou falar. Deus diz que você é amada, que você é sonhada, que ele
planejou a sua vida, que ele preparou uma obra boa, perfeita e agradável para você. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Então, você tem a saúde de Cristo, você tem a inteligência de Cristo, porque, como eu falei lá no começo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos em nós tudo que Deus tem. Então, nós temos a inteligência dele, nós temos a sabedoria dele, nós temos a beleza dele. Ainda que as pessoas digam que não, mas é nosso, é Deus. Deus colocou em nós temos esse DNA. Então, você tem a beleza de Deus, você tem a sabedoria de Deus, você tem a inteligência de Deus, você pode tudo aquilo que Deus diz que você pode. Então, a palavra de Deus fala que nós podemos fazer muito mais do que já foi feito. Então, por quê? Porque nós temos todas as características dele dentro de nós. Então, isso que vocês têm que trazer para a vida de vocês, essa consciência, que vocês são amadas, que vocês são poderosas em Cristo, que vocês são amadas em Cristo e que existe uma obra boa, perfeita e agradável, um destino, um caminho bom, perfeito e agradável para cada uma de nós. Amém. Amém, né? Que lindo! Eu sou muito fã da Nanda, né? Eu acompanhei essa trajetória dela desde quando ela converteu. E por muito tempo, né, a gente via ela ir para a igreja, às vezes a gente estava em alguma festa, alguma coisa, ela largava tudo e todos, inclusive na casa dela, e ia cumprir o Gente. propósito dela. E assim, Porque assim, muitas. quando eu entendi, só fazendo um parênteses, quando eu entendi isso mesmo, assim, agora num testemunho de vida, quando eu cheguei num ponto da minha vida e olhei para a minha vida, que é o que nós estamos trabalhando hoje, onde você está hoje? Quando eu me fiz essa pergunta, e eu olhei e eu falei, eu acho que eu realmente, sozinha, não sei escolher muito bem nada da minha vida. E quando eu entendi isso, que eu preciso, não é uma questão assim, eu quero. Todos nós precisamos mesmo da sabedoria de Deus na nossa vida, porque para conduzir todas as coisas, quando eu entendi isso, ficou tudo mais fácil. Eu entendi que não era uma coisa que era negociável. Ah, hoje eu vou, hoje eu não. Eu comecei a ver Deus mesmo como um amigo, sabe? Então, um amigo, você liga pro seu amigo só quando você tá precisando? Não tem sentido, entendeu? Você busca seu amigo só quando você precisa de uma ajuda? Não fica uma coisa muito, tipo assim, Interesseira. interesseira ou muito superficial? Então, quando eu decidi mesmo desenvolver uma intimidade com Deus, eu passei a colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Então, às vezes, churrasco aqui em casa, mas deu a hora de eu ir pra igreja, eu falava, gente, repara não, daqui a pouco eu volto. E dá super certo, porque eu ia na igreja, voltava, tava todo mundo do mesmo jeito aqui. Mas é porque eu comecei a ver Deus mesmo como um amigo, e eu comecei a entender, bom, eu não faço isso com um amigo meu. Eu não ligo pra Cíntia, que é minha amiga, só quando eu tô querendo alguma coisa com ela. E por que com Deus a gente faz isso? Por que com Deus a gente negocia as coisas? A gente não escova os dentes um dia sim, um dia não. Você não toma banho uma vez na semana. Então, assim, por que a gente faz isso com o Senhor, né? E aí que mora, como é que a gente fortalece o nosso espírito? Através dessa intimidade com Deus. E como que a gente desenvolve essa intimidade com Deus? Colocando Ele como prioridade na nossa vida, né? Como algo precioso. Nós não tratamos pessoas preciosas, coisas preciosas com todo carinho. É isso que nós temos que trazer também, esse relacionamento com Deus. Quando eu entendi isso, ficou tudo mais fácil, porque eu realmente entendi que, poxa, tá, então é uma mão dupla, né? Não é aquele negócio assim, eu só quero pedir, 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 pedir. Ficou uma coisa muito superficial. Não, eu também tenho que fazer minha parte, né? E a palavra fala, né, que Deus se alegra, se agrada quando ele busca os adoradores de coração, né? Quando ele vê o nosso coração genuíno, que nós não queremos pedir nada, mas nós só queremos mesmo sentir aquela presença, igual às vezes você vai encontrar uma amiga, você não quer nada dela, você só quer a presença dela mesmo. Quando eu comecei a ver dessa forma, as coisas ficaram mais fáceis e mais claras na minha vida. Então, também é uma dica, sabe? Quando você fala, eu quero desenvolver uma intimidade com Deus, então passa a ver ele como um amigo seu,
seu melhor amigo. E você começa a fazer tudo que você faria para o seu melhor amigo. Colocando como prioridade, dando atenção, buscando, querendo saber a opinião, querendo ouvir, né? E não buscando só nas aflições, no desespero. É isso mesmo. E agora nós vamos aqui fazer um exercício, né? Porque todos os dias a gente vai ter a palavra e também um exercício para trazer realmente a consciência para nós, né? Então, aqui a gente convida vocês a pegar um papel e caneta. Esse exercício, ele não precisa ser compartilhado aqui, tá? Você pode responder você e Deus. E caso às vezes você não consiga responder na hora, porque pode acontecer, você responde depois, tá? E amanhã, quem quiser compartilhar antes da gente começar a aula, pode compartilhar, às vezes, uma experiência, algo assim, ou também você pode guardar para você e tomar consciência e passar a mudar os seus comportamentos, né? Então, assim, agora a gente convida, né, verdadeiramente vocês para pensar sobre a área da sua vida. A Ellen, que é terapeuta, né, que eu também é uma pessoa que eu confio muito. Eu tô vendo a Kátia aqui. A Kátia, ela vai ser uma de nossas convidadas, viu? Porque é uma mulher de Deus, assim, ó. Ela e o esposo dela, gente, vocês não têm noção. Falei que eu quero trazer eles aqui na minha igreja, porque, olha, esses dois é um casal abençoado, viu? Sou muito fã e amo muito, muito vocês. Gratidão, viu, por estar aqui. E então, assim, a Ellen vai conduzir esse exercício aqui com vocês, que é uma pessoa que tem muita experiência, para trazer essa consciência, né? E depois a gente vai aí para a nossa oração final, né? Para agradecer tudo que nós vamos vivenciar essa noite aqui. Ellen, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Boa gratidão. noite. Estou muito feliz aqui de participar desse grupo. Falar de Jesus, né, falar de Deus é uma responsabilidade muito grande. Eu digo que Deus, ele sempre esteve presente na minha vida e quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me apaixono por ele. E sem ele eu não sei o que seria da minha vida, né? Já tive vários milagres na minha vida e hoje eu estou aqui para, de alguma forma, também ser contribuição nesse grupo. Eu fiquei muito feliz com o convite da Cíntia de participar desses 40 dias. A gente sabe que não vai ser fácil, nós vamos ter que abrir mão, né, de alguns hábitos, vamos ter que abrir mão de ficar um pouquinho aí com a nossa família, para que nós possamos nos fortalecer aqui nesse grupo. E essa palavra que a Nanda trouxe, né, eu tenho certeza que já preencheu aí nosso coração. E só que eu sempre digo, né, conhecimento sem ação gera frustração. Então, não adianta a gente abrir a Bíblia, ler, fazer as leituras, olhar o manual, porque eu digo que a Bíblia é um manual de vida, ter o conhecimento, mas a gente não vivenciar esse conhecimento. E como bem trouxe a Nanda, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é a perfeição. E o porquê não buscar essa perfeição? E por que, né, como disse a palavra de hoje, por que ainda estamos insistindo no erro? Porque muitas vezes nós não temos consciência desses erros. E muitas vezes nós não temos consciência dos erros, porque nós não paramos para refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre as áreas da nossa vida. E esse exercício, ele chama para essa reflexão. Será que eu estou tendo consciência da minha vida? Será que eu estou tendo consciência dos meus comportamentos?
Será que eu estou tirando, né, um dia de reflexão, 1 hora de reflexão, 15 minutos que seja, e muitas vezes a gente não para, né? A gente entra numa rotina e começamos a atropelar até mesmo os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Então, aqui nós temos um exercício de reflexão, aonde nós precisamos... Cíntia, quer falar? Ó, eu coloquei para quem não, depois quem quiser pegar lá, eu coloquei a foto do exercício, tá? Para quem às vezes não for acompanhar para ir respondendo aqui, se tiver alguma dúvida depois, eu coloquei lá no grupo agora a foto com o exercício também, tá? Perfeito. Depois eu vou enviar esse slide também lá no grupo, então vocês podem refletir, né, sobre a palavra, pode refletir sobre tudo que foi falado aqui. Essa aula também vai ficar gravada, então é interessante depois assistir novamente. E aqui a gente vai fazendo esse convite, né, para essa reflexão, para trazer essa consciência. Então, eu convido você agora, né, se você tiver com papel, caneta aí, se não tiver, não tem problema, vocês continuam me ouvindo, e depois, na hora que finalizar aqui, vocês já colocam tudo isso no papel, porque quando nós anotamos, nós aprendemos 2 vezes. A escrever com coragem e com verdade, porque agora você é com você e Deus, né? Então, se conecte com o seu coração, se conecte com a sua verdade. Só que para você se conectar com a verdade, você precisa de ter coragem. De ter coragem para olhar para os seus erros. Ter coragem para você parar e analisar os seus comportamentos, né? Olhar para cada área da sua vida hoje, que precisa de transformação. E para cada uma dessas áreas, eu gostaria que você escrevesse 2 comportamentos. 2 comportamentos que você acredita que está causando problemas na sua vida hoje. Então, hoje, quais são os prejuízos que você está vivendo? Né? Quais são os comportamentos que, de alguma forma, está te gerando resultado negativo? Então, eu convido você a reconhecer, né? Reconhecer esses comportamentos, entrar em reflexão, se conectar com a sua verdade, a verdade da sua alma, a verdade do seu espírito, né? Quais são os frutos que você hoje está colhendo? Porque os nossos frutos que colhemos hoje é consequência do que nós plantamos no nosso passado. Quais são os feedbacks, né? A gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes o que acontece? A gente não aceita feedback, nós não aceitamos feedback. E às vezes o marido vem reclamar, às vezes os filhos vêm reclamar, às vezes o vizinho vem falar, e às vezes o que a gente automaticamente faz? Armamos um mecanismo de defesa. Né? E esse mecanismo de defesa só nos impede de olhar para talvez os nossos erros. Então, eu digo sempre assim, talvez o feedback, né, que aquela pessoa está me trazendo, talvez um feedback negativo e eu não quero ouvir, não quero olhar, pode ser a grande transformação que talvez eu estou pedindo para Deus. Né? Porque Deus, ele usa as pessoas, ele usa as situações, só que muitas vezes, como a Nanda disse, né? Muitas vezes nós estamos aqui, surdos, mudos, né? Cegos para os nossos próprios comportamentos, para as nossas próprias atitudes. Às vezes, quem está de fora está vendo, né? Só que muitas vezes nós não temos a coragem de encarar aquela verdade. Então, o convite aqui hoje desse exercício é para você silenciar um pouquinho a tua mente, né? Que muitas vezes é barulhenta, e fazer uma reflexão. Quais são os feedbacks que eu ultimamente venho recebendo? Né? Quais são os feedbacks negativos?
O que eu tenho ouvido, né? Que eu estou muito gorda, que eu estou acima do peso, que eu não estou cuidando do meu marido corretamente, dos meus filhos, que eu ando muito agitada, que eu ando muito ansiosa. O que eu estou ouvindo das pessoas, né? E o convite é: baixa esse mecanismo de defesa, olha para esses feedbacks com um olhar amoroso, né? E diga: eu estou pronto. Eu estou pronta para ouvir essas verdades e fazer a grande transformação na minha vida. E que dentro desses 40 dias, né, nós possamos finalizar esses 40 dias tendo que nos conhecer novamente, como a Ananda trouxe, uma nova identidade, porque o convite é: destrua essa velha identidade, essa identidade que talvez você por tanto tempo alimentou, né, e esqueceu verdadeiramente quem você é, né? E nós somos filhas de Deus. E será que nós estamos permitindo, né, ser imagem e semelhança dele, como está na Bíblia, ou não, né? Então, faça essa reflexão, olha para a sua história, olha para as sementes que você plantou e os frutos que você tem colhido, e lembre realmente que você pode fazer a mudança, eu posso fazer a mudança, e juntas nós podemos transformar não somente a nossa vida, mas o meio que vivemos, o ambiente que vivemos. Então, faça essa reflexão: como que está o seu relacionamento hoje? Como está a sua vida profissional? Como está a sua qualidade de vida? Como está a sua vida pessoal? Aqui nós temos 4 áreas da nossa vida principais. Será que nós temos parado para olhar para cada uma delas? Como a Ananda trouxe, muitas vezes nós terceirizamos, né? Acusamos, apontamos e entramos num lugar de vítima, né? Então é o meu marido que é culpado, é os meus filhos, é o vizinho, menos eu, né? E aí a gente entra num lugar de vitimismo. Então o convite é: assuma a sua responsabilidade, assuma quem verdadeiramente você é, assuma que você tem uma identidade, assuma que você é filha amada, querida, desejada de Deus. Seres humanos são imperfeitos, nós somos seres humanos, né? Os nossos pais são seres humanos. Só que muitas vezes o que acontece? Nós estamos olhando para o que o outro está fazendo, para os erros dos outros, estamos esquecendo de olhar para os nossos próprios defeitos, né? Que é o que a palavra trouxe hoje, né? Muitas vezes nós estamos insistindo no erro. E insistir nesse erro, em algum momento, vai nos levar à destruição. Então, aqui eu também separei para vocês uma o vídeo, gente, então eu não vou... Saiu uma música, então eu não vou colocar o slide aqui. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Aqui eu preparei uma ferramenta que chama Roda da Vida, alguns chamam de Radar da Vida, que eu trabalho muito até mesmo nos meus atendimentos. Aqui a gente consegue olhar, fazer um gráfico, né? E você vai dar uma nota de 0 a 10, o quanto você está feliz em cada área. E quando você preencher toda essa roda, você vai parar e fazer uma reflexão. Quais áreas você precisa, talvez, dar um foco maior? Porque, às vezes, nós damos um foco maior para uma área e esquecemos da outra. E se nós somos filhas de Deus, nós somos também a perfeição divina, só que ainda nós não
alcançamos essa perfeição. Só que se a gente não buscar por essa perfeição, nós, infelizmente, vai cada dia mais afastar desse Deus perfeito. E só Ele pode nos trazer a sabedoria para a gente alcançar essa perfeição. Peraí que tem alguém entrando aqui, peraí. Acho que é a Kátia que levantou a mão aqui. Ela deve Não, querer foi falar. sem querer. Pode continuar, Ellen, foi sem querer. Então, o convite aqui desse exercício, desse radar que eu preparei para vocês, é vocês talvez imprimir, talvez vocês podem copiar e desenhar no caderno de vocês, para vocês olhar e refletir. Quais são as áreas que hoje eu estou dando menor foco e que de alguma forma está desorganizado, né? Então, Deus pede a ordem, Deus pede a organização. E muitas vezes nós queremos ter resultados positivos vivendo uma vida bagunçada. Muitas vezes nós queremos viver uma vida com resultados, né, que agrada o nosso coração, mas fazendo, na verdade, desobedecendo o que Deus nos traz como verdade. Então, que vocês possam verdadeiramente olhar para essa verdade dentro do coração de vocês, olhar para essa palavra linda que a Nanda trouxe para nós hoje e perceber qual é o meu comportamento, quais são os meus comportamentos que eu preciso olhar, né? Egoísmo, mentira, né? O que eu estou vivendo hoje que não está alinhado com a verdade de Deus? O que eu estou mentindo para mim mesmo? Né? Qual é a mentira que eu estou vivendo? Qual é o erro que eu estou persistindo na minha vida? Né? E talvez Deus está ali, do nosso ladinho, nos mostrando, esse é o caminho. Mas, muitas vezes, somos iludidos, né? E para que a gente possa tirar todo o véu de ilusão, nós precisamos agir como a Nanda disse, com uma intimidade com Deus. Né? Eu digo que aconteceram várias coisas na minha vida, mas hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida foi porque Deus queria que eu estivesse cada dia mais íntima dele. E muitas vezes, quando as coisas vão acontecendo, a gente faz a pergunta, né? Será? Por quê? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? E muitas vezes eu questionei, né? Eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo isso, permitindo isso na minha vida. E, na verdade, às vezes ele silencia. Ele silencia para a gente analisar os nossos comportamentos. E o ano passado eu vivi um processo muito desafiador. E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo na minha vida. Eu estava totalmente perdida. E eu entrei num processo de jejum. Falei assim, Senhor, aqui eu vou entrar em jejum. E eu vou continuar sendo a filha obediente que eu sempre fui. Só que eu preciso de entender a tua linguagem. E foi diante desse jejum que ele me trouxe a clareza. Ele me trouxe verdadeiramente o direcionamento. Então, que vocês hoje possam entrar nesse jejum também, né? De reflexão, de olhar para tudo aquilo que às vezes vocês estão em conflitos, vocês não estão conseguindo entender, compreender. Talvez vocês estão olhando para a vida de vocês e está uma bagunça, está uma desordem. Então, faça esse exercício da roda da vida e perceba aonde que está a desordem, aonde que está a bagunça, aonde vocês precisam iniciar a ordem, porque Deus é isso, Deus é verdade, Deus é ordem, Deus é o caminho.
Só que para a gente ter clareza desse caminho, precisamos viver a intimidade com ele. Então, eu deixo aqui esse exercício e, mais uma vez, gratidão, Cíntia, por essa oportunidade de estar aqui e que nós possamos aqui juntas fortalecer cada dia mais, dar a mão uma para as outras, né, para que nós possamos realmente nos conectar com a verdade, não da nossa mente, não do nosso coração, mas com a verdade de Deus. E que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Jesus Cristo, ele veio, ele, como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu digo que ele ensinou apenas duas coisas, e muitas pessoas ainda não compreenderam essas duas coisas, que é amar e perdoar. E esse amor, primeiro, precisa partir de nós, dentro de nós. Amar, primeiro, a tua vida, porque quando você diz que ama o outro mais do que você mesmo, e você não aprendeu ainda a se amar, você, infelizmente, está vivendo uma mentira. E perdoar você, perdoar os seus erros, mas não insistir nos seus erros, né? Que essa é a palavra de hoje. Não insista nos seus erros. Olha para os seus resultados. Se hoje seus resultados é negativo, se hoje você está dentro de um relacionamento que tem conflito, o que você precisa olhar? Qual o comportamento que você precisa entender, mudar, né? Se você hoje está tendo dificuldade financeira, aonde você não está sendo uma boa administradora e você precisa cortar alguns gastos, olhar para o que você está errando, né? Então, se perdoe e aprenda a viver na verdade, porque só o perdão é a chave para a transformação. Só quando você aprende a se amar e a se perdoar, que você verdadeiramente vai conseguir viver a tua verdade. A verdade de Deus, né? Então, quando nós estamos conectados e vivendo a intimidade com Deus, nós também estaremos vivendo a nossa verdade. Gratidão. Fico muito feliz aqui de ser contribuição, estarei no grupo e conte comigo esses 40 dias. Gratidão, Nanda, gratidão, Cíntia, e agora eu chamo aqui a Lide para fazer a oração final. Boa noite, meninas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Que noite maravilhosa. Nós reunidas aqui numa terça-feira, quase 9 horas da noite, né? Falando de Deus, compartilhando esse momento abençoado, né? Aí, pronto. Passou. Compartilhando esse momento, né? Falando de Deus, todas reunidas no mesmo propósito, estamos aí quase 20 mulheres, isso é muito bonito. Estamos buscando estar mais próximo de Deus, né? E eu queria assim, falar rapidamente, eu sou amiga da Cíntia já há algum tempo, da Ellen, e elas me conhecem, mas a minha proximidade com Deus é recente. Eu sempre tive muita fé, como a Nanda falou ali no começo, me vi muito ali nas palavras dela. Eu sempre tive fé, sempre conheci Deus, sempre andando com Jesus, mas a proximidade com Deus agora é diferente. Colocar ele ali como nosso amigo é diferente. E aí, quando a gente coloca ele em primeiro lugar, a nossa vida transforma assim, radical. E a minha vida transformou assim. Acho que não tem nem 30 dias, né, Cíntia, que teve a conferência Plenitude, né? A minha vida transformou. E a Lídia, assim, ela ficou na cara do gol, né? Porque ela ficou de frente pro palco. Então, acho que, assim, aquela energia ali estava muito... A transformação foi imensa. Em janeiro, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos a trabalho, e um cliente nosso lá, ele é evangélico, ele é profeta, ele é daquela igreja mais de Lagoinha, na verdade, da Lagoinha. E ele, do nada, no meio de uma reunião, ele olhou para mim e falou assim, você tem filhos? Eu falei, não tenho. E eu vou iniciar o tratamento esse ano. Ele falou, você não vai iniciar o tratamento antes de você aceitar Jesus. Do nada, no meio da reunião, um monte de homem. Eu era a única mulher na reunião. Aí, ele falava inglês, só que ele falava pro tradutor, o tradutor falava para mim. E eu, tá.
mas eu já aceitei Jesus, acredito em Deus. Ele falou, não, aqui, ó, Jesus aqui, ó. Ele batia assim no peito, porque eu não entendi o que ele falava, né? E tá, eu fico com isso na cabeça. Aí na conferência Plenitude, a Camila falando cada coisa linda, e aí eu entendi o que era aceitar Jesus. E as coisas foram acontecendo em 30 dias em relação a essa questão de ter filhos, de tratamento. O David Leonardo entrou lá no palco e falou assim: vocês ficam esperando o milagre, mas o milagre chama fertilização. Então, assim, quando a gente está próximo de Deus, é poucas palavras que acontecem na nossa vida que encaixa no nosso quebra-cabeça em relação a tudo, casamento, financeiro, saúde. Então, a Conferência Plenitude, ela não foi só um evento, foi um divisor de águas nas nossas vidas, creio que não foi só na minha. Ali eu entendi que a gente tem tempo para tudo, né? Inclusive para florescer. Porque depois que a gente floresce, a gente consegue andar com Deus e executar tudo aquilo que a gente quer. Então, eu voltei daquele evento, daquele evento Plenitude, alinhada com os meus pensamentos, alinhada com o que eu quero, e com a certeza de que eu estou no caminho certo se eu estiver com Jesus, com Deus. E o que eu quero dizer essa noite aqui, para todas vocês que estão aqui, que esse encontro, eu espero que todas estejam presentes nesses 40 dias, porque vai ser lindo. Vai trazer milagres, igual trouxe para a minha vida ali no Plenitude. E que esse devocional, ele não termina agora. Aí a gente vai fazer a oração e a gente vai encerrar, mas que ele não termina aqui nesse encontro, nessa live. Pelo contrário, ele nasce, ele floresce em cada oração que a gente fizer, e ele vai se fortalecer em cada uma de nós, quando a gente decidir colocar em prática aquilo que a gente ouviu aqui hoje. Então, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que Ele nos acompanhe, que Ele nos guie a cada passo. Gostaria que cada uma de vocês entrasse em oração, vou fazer uma oração. Vai colocar alguma música, Cíntia? Não, né? Pode? Então, vamos lá. Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Pai, eu te peço, Senhor, que abras os meus olhos para que eu, sem mentiras e sem justificativa, possa enxergar tudo que precisa tudo que precisa transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia, que rapidamente aprende diante das reflexões. Que eu tenha humildade para reconhecer meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui, e eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, a construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Gostaria que cada uma de vocês fizesse uma oração pessoal, de fechasse os olhos, conectasse com Jesus, e fizesse uma oração pessoal. Abra seu coração, dobre seus joelhos, converse com Deus, deixe suas palavras, sua história, suas emoções te guiem nesse momento. Tu és a fonte, Senhor.
Amém. Amém. Amém, amém. Que momento lindo, maravilhoso. Obrigada, Cíntia. Estendemos um pouquinho aí, mas, gente, eu acho que, é igual eu falei para Nanda, para Ellie, para Lid, deixar Deus usar mesmo, né? E não adianta a gente colocar limite, vamos fazer em 30 minutos, quando Deus quer falar mais. Então, se Deus permitiu que a gente ficasse aqui até agora, quase 9 horas da noite, é porque eu tenho certeza que Ele falou um pouquinho com cada uma aqui, Ele trouxe consciência para nós, e que assim, que amanhã possamos estar juntas novamente, convide mais alguém, sempre vai ter alguém que precisa ouvir um testemunho, igual o testemunho da Lid, a Lid é uma pessoa que eu sempre tive vontade de ser amiga dela. Eu sempre falei isso para ela. Eu via ela aqui em Franca e eu falava assim: nossa, como eu tenho vontade de ser amiga dessa mulher. Eu achava ela tão chique, tão sábia, ela e o esposo dela. E eu falava. E aí, assim, do nada fluiu uma amizade, né, amiga? Que assim, eu não tenho explicação. Uma Eu amizade amo a forte. vida dela. A Lídia é de Florianópolis, a família dela é de Franca, mas ela mora em Florianópolis. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, ela me ensina todos os dias. Às vezes a gente Aprendemos não se juntas, né? fala, Muita coisa. e às vezes a gente não se fala, mas assim, do nada, eu vejo um story dela, já me ensina muita coisa. A Nanda é uma amiga de anos, que assim, eu falo que teve um dia que eu nunca vou esquecer que eu falei para ela que eu queria que ela me ensinasse a ler a Bíblia. Não sei se você lembra, Nanda. Aí a gente começou a conversar e hoje todas as vezes que eu pego a Bíblia e começo a ler e entendo o que está escrito ali, eu lembro da Nanda, porque eu falava assim, nossa, para ela parece que é uma coisa tão fácil, para mim não vai, mas era realmente essa intimidade que eu ainda não tinha com Jesus e hoje eu tenho, né? A Ellen, que já faz aí 3 anos que a gente está junta, e eu sei que assim, a maioria das meninas que estão aqui, eu já incluí a Ellen na vida delas, porque ela é uma pessoa maravilhosa, né? Tanto lá na minha igreja, ela deu uma palestra maravilhosa esses dias, a gente vai fazer um trabalho muito bonito lá agora com as mulheres da igreja. Então, assim, meninas, gratidão pela vida de cada uma. Amanhã às 7h30 a gente vai estar juntas novamente. Vamos ajustar os horários, né? Se a gente vê que às vezes 6 horas da manhã é melhor para todo mundo entrar, a gente muda. Igual no final de semana, eu pensei em a gente fazer ou 8 ou 10 horas da manhã, para que depois vocês já ficam livres, né? Às vezes à noite alguém sai, mas que nós possamos aí ficar firme esses 40 dias, né? Que eu tenho certeza que grandes coisas vai acontecer na vida de cada uma aí. E que mesmo que Com certeza. acontecer aquele rebuliço que, não posso entrar, deixa tudo. Buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, assim, gratidão mesmo pela vida de vocês, uma ótima noite Amém. e, e Amém. até amanhã. Gratidão. Um Até beijo, amanhã. Gratidão. meninas. Beijo, meninas. Vamos tirar uma foto, peraí. Ah, é. Todo mundo sorri. Abre as câmeras aí, quem tá com as câmeras fechadas. Vamos lá. Pode tirar? Aê! Perfeito. Beijo, gente. Boa Beijo, noite. beijo.